Olá, bem-vindo a mais uma aula de Excel com Pedro Henrique. Aprenderemos agora a fazer um mapa interativo. Aqui está um exemplo dele já montado, tá? Onde, por exemplo, se eu escolher aqui pela região do país, eu já tenho os estados devidamente selecionados com seus valores, ou que eu ainda possa escolher somente algum estado que eu deseje individualmente. Como é que a gente vai poder fazer isso? Para fazer isso, será necessário você fazer o download de um mapa do Brasil, tá? E trabalhar esse mapa. Você pode dividir todos os estados, ou por um programa de edição gráfica, ou até pelo próprio Excel, tá? Aqui eu tenho um exemplo, já está dividido todos os estados. Aqui a gente tem aqui um mapa em construção, então eu vou ensinar como fazer pelo próprio Excel, caso você não tenha um programa de edição de imagem, que é mais fácil. Vou fazer só um exemplo rápido aqui, para não tomar muito tempo. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui, a gente copia esse nosso mapa. Nós vamos aqui agora, formato de imagem, vamos recortar. E vamos selecionar aqui, por exemplo, Rio Grande do Sul. Então a gente vai pegar até o máximo dos seus extremos. E vamos deixar ele aqui selecionado e recortado. Cortou, pronto. Agora a gente vai vir aqui, ó, remover plano de fundo. E nós vamos aqui, tá vendo? Tudo que é cinza tá ficando. Então a gente vai aqui, ó, marcar para manter área. E a gente vai marcar aqui as áreas que a gente deseja que ele não remova. E que ele continue. Acho que já está bom. E mantém a alteração. Então pronto. Aqui a gente já consegue dividir. Claro que fazendo no programa de edição de imagem fica muito melhor. E aqui a gente agora muda a cor dele. Para quando a gente acionar pelo programa, a gente possa colocá-lo aqui e ele ganhar um destaque. Só que para fazer isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma base de dados e direcionar essa base para um gráfico e colocar o estado dentro do gráfico. Então, por exemplo, eu tenho uma base aqui do PIB de 2017 de cada estado, tá? Então a gente vai fazer aqui, a gente vai transformar isso aqui numa tabela, como a gente sempre sugere, para ficar mais fácil de trabalhar. Vamos colocar aqui base do PIB, o nome da tabela, e vamos inserir uma tabela dinâmica. E a gente vai chamar essa planilha de apoio. Na tabela dinâmica, a gente vai trabalhar com os estados e o valor do PIB. E o que ele vai ter que fazer? A gente vai ter que criar aqui uma tabela acessório para a gente poder, quando filtrar com a segmentação de dado aqui, ter todos os dados para ser carregados no mapa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte, a gente vai determinar se esse gráfico vai estar ativo ou não vai estar ativo. Para isso a gente vai usar aqui, ó, a gente vai contar, perdão, a gente vai usar o C e vai contar se neste intervalo nosso aqui da nossa tabela dinâmica tiver o nosso estado, então ele vai ser 1. Ele vai ser 1, senão vai ser vazio. E por que isso? Já vou demonstrar. Já vou inserir aqui a segmentação de dado. Vamos botar aqui com a da federação para ser igual. Quando a gente, por exemplo, selecionar aqui o Acre, então eu vou ter marcado que o Acre está selecionado na tabela. E o Espírito Santo, e assim sucessivamente. Tá bom? Para isso que a gente vai fazer esse controle aqui. E também ele vai ser 1 porque ele vai ser a altura do nosso gráfico. Você já vai entender um pouco mais na frente. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Se isso aqui for igual a 1, então a gente vai trazer o valor do nosso PIB. Então a gente vai fazer aqui um soma C, que se aqui tiver o nosso estado, ele vai fazer a soma para a gente. E pronto. Então agora,
se a gente fizer aqui, perdão, faltou colocar, se for falso vai ser vazio. Pronto. E agora já está montada a nossa tabela auxiliar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai formatar isso aqui como um número muito grande para aparecer no gráfico, ele está em milhares, a gente vai colocar ele em bilhões, então a gente vai reduzir duas casas decimais aqui. Vamos procurar aqui o nosso real, não vai ter número negativo, então a gente vai fazer assim, e ele vai ficar agora aqui em bilhões, porque dessa maneira vai ficar mais fácil a gente montar lá no gráfico. Bom, então a primeira etapa é a gente inserir um gráfico aqui de barra. Vamos apagar tudo, que eu não quero isso. A gente vai adicionar um gráfico, como a gente fez do Rio Grande do Sul, então a gente vai fazer o gráfico aqui só do Rio Grande do Sul. E o valor dele vai ser 1. Pronto. Assim que a gente fizer o gráfico, a gente vai tirar tudo desse gráfico. A gente vai tirar o eixo, o título, a linha de grade. Vamos aqui também tirar o fundo dele, sem preenchimento e sem contorno. E aqui, como a gente fez aqui com o Rio Grande do Sul, vou usar isso aqui mesmo como exemplo, a gente vai recortar e vou trazer para cá, para facilitar o ajuste do tamanho no mapa, eu sempre sugiro que a gente tente igualar aqui ó, o tamanho da barra, junto com o tamanho do estado que a gente está fazendo. Que isso vai facilitar na hora da gente fazer o ajuste no mapa do tamanho. Feito isso, a gente vai dar aqui ó, Ctrl X para recortar dentro da série de dados e cola. Então pronto, ó, o nosso gráfico aqui, ele agora está dentro com o estado necessário. Então a gente vai recortar esse gráfico e vamos levar aqui para o mapa. E agora o próximo passo é a gente conseguir aqui ó, encaixar ele aqui dentro. Está vendo que o tamanho não está adequado? Então é a hora da gente trabalhar ele aqui. Vamos deixar assim porque é só para demonstração de como funciona. Feito isso, muita atenção. Sempre agrupe o gráfico com um mapa. Sempre. Porque senão depois vai ficar quase impossível você gerenciar 27 gráficos empilhados aqui, um em cima do outro. Então o que eu vou fazer aqui? Só para demonstrar como já está funcionando, vou levar para lá essa segmentação de dados. E olha só, quando eu escolho qualquer outro estado que não Rio Grande do Sul, ele some. E quando eu escolher ele aparece ali naturalmente. Então já está funcionando. Agora a gente precisa fazer aqui uma caixa de texto para aparecer o valor. Então, o que eu sugiro para você? Para não precisar ficar configurando cada caixa de texto, já faça a configuração aqui de como você quer que apareça. Por exemplo, eu quero que a cor da fonte seja, vamos colocar só como exemplo, vermelha, negrito e tamanho 12. Por quê? Quando a gente fizer aqui ó, a caixa de texto dela, vamos aqui inserir. Vamos fazer sem preenchimento, sem contorno e... perdão, perdi ela aqui. Vamos aqui de novo. Vamos fazer direto aqui. Ó. Eu tenho que vir na barra de fórmula, dar igual e selecionar o valor que eu quero do Rio Grande do Sul. Olha lá, ele já traz o vermelho, tudo configurado. A gente só vai tirar agora aqui dessa forma o fundo e o contorno. Então pronto. Ó. E eu já posso colocar aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando, fiz isso, mesma coisa. Seleciono o gráfico, botão direito, agrupar, perdão. Às vezes ele dá esses truques com a gente aqui e não vai. Vamos lá. Por isso que é importante estar agrupado, porque essa é uma parte bem chata. Pronto. Aí agora se a gente movimentar, vai todo mundo junto. Então, quando a gente escolher agora o Rio Grande do Sul, além de aparecer o estado selecionado, ele vai aparecer também o valor. Então, para ficar a mesma coisa como está aqui, a gente pode só criar aqui, nesta nossa base, nesta nossa tabela dinâmica, a segmentação de dados, que vai ser pela UF e pela região.
E aqui está. A gente pode levar isso lá para o nosso mapa. Ctrl X. A gente pode apagar aqui. Botar esse mapa mais para cá. E fazer aqui toda a formatação. Como eu fiz naquela outra maneira, a gente vem aqui na segmentação de dados e aumenta aqui o número de colunas. Vou botar 9. São 27 estados. Pronto. E aí está. Então agora sempre que a gente selecionar o Rio Grande do Sul, por exemplo aqui, vai funcionar. Então basicamente é isso que tem que fazer. É um pouco trabalhoso, é verdade, mas uma vez que esteja pronto, é só você associar sempre as tabelas com esta tabela dinâmica aqui e a tabela de apoio, que vai funcionar e vai trazer tudo para você, e você vai poder fazer todo esse mapa aqui e usar no seu dashboard da melhor maneira possível. Tá ok? Espero que tenha gostado e até a próxima.